do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Olha aqui nós nos encontrando novamente e para iniciarmos, propriamente dito, o estudo do nosso tratado. Nessa primeira aula, quero junto com você mergulhar no primeiro capítulo. Um capítulo muito simples, pequeno, de fácil compreensão, e quero tocar com você em alguns pontos essenciais para que depois também pela leitura e a própria ação do Espírito Santo em tua vida te faça também mergulhar, meditar, refletir, compreender, aprofundando aquilo que nós estamos vendo em meio às nossas aulas. O primeiro capítulo do tratado, traz como título a necessidade da devoção à Santíssima Virgem. Se você estiver com seu tratado em mãos, vai ser bom para as nossas aulas, porque em alguns momentos eu vou ler alguns trechos dos parágrafos. Se não, depois você anota direitinho, ler com calma todo o capítulo. E também digo, anote suas dúvidas, e a gente em breve vai disponibilizar uma forma de você também partilhar, tirar suas dúvidas, aprofundar talvez algo que você não compreendeu bem. Como estou falando aqui para um público diverso, não conheço você que está diante desta tela, que está assistindo, mas tento trazer da forma mais simples para que tanto você que nunca teve contato com um tratado, como você que talvez já estudou, talvez até já tenha conhecimentos teológicos, já tenha aprofundado tantos ensinamentos da igreja, tenha a mesma compreensão, tá certo? E aí nós vamos começar. O primeiro capítulo, ele traz dois eixos principais. Ele vai falar sobre os princípios e as consequências da verdadeira devoção. Então, se você também aproveita para dizer não assistiu à aula de apresentação, eu convido a você depois a voltar lá, assistir a uma aula rápida, simples, mas que vai te ajudar a introduzir o caminho que nós vamos fazer, te ajudar a introduzir nesse percurso da Escola de Maria. E aí, hoje adentrando no primeiro capítulo, trazendo como esses eixos, os princípios, ele vai trazer 2 pontos, então existem 2 princípios da verdadeira devoção. Então, primeiro, Deus quis servir-se de Maria na encarnação. E o segundo princípio é que Deus quer servir-se de Maria para a santificação das almas. Então, Deus quer servir-se de Maria. É interessante porque São Luís, muitas vezes, ele vai trazer para nós essa reflexão, até pode ser assim, esse raciocínio, daquilo que foi a lógica do caminho de Deus. Então, Deus quis. Por que Deus quis? Existe um mistério. E aí, talvez, no céu, eu e você vamos compreender bem melhor. Mas Deus quis servir-se de Maria na encarnação. O menino Jesus poderia ter vindo, Jesus poderia ter vindo à Terra de diversas formas, mas Deus quis que ele passasse, pela forma humana, nasceu de uma mulher, e assim também passou por todas as etapas da idade normal, do ser humano. E aí Deus também quis servir-se de Maria para a santificação das almas. Se você estiver com o seu tratado, eu convido a você a gente ler um pouco, no capítulo 1, o parágrafo 16. Eu já andei olhando alguns tratados de outras edições, geralmente eles trazem a mesma numeração, a mesma divisão, e aí, mesmo que talvez eu esteja dizendo um número aqui que a princípio você não encontra, mas saiba que está no capítulo 1. E aí, relembrando que eu estou utilizando essa edição da Paulus, tá certo? E aí, primeiro, no capítulo 1, o parágrafo 16, que vai falar justamente, vai mergulhar nesse
desejo de Deus, nessa vontade de Deus, né, nesse Deus que quis servir-se de Maria na encarnação, dizendo assim para nós: Deus Pai não deu seu Filho único ao mundo, senão por Maria. Não obstante os suspiros dados pelos patriarcas, os pedidos feitos pelos profetas e santos da antiga lei, durante 4.000 anos, para ter esse tesouro, foi só em Maria que o mereceu e encontrou graça diante de Deus, pela força de suas orações e a grandeza de sua virtude. Meu irmão, minha irmã, né? Começo aqui refletindo com você a beleza desse capítulo. Deus não precisava, isso é uma verdade que nós podemos proclamar. Deus não precisava, mas Deus quis servir-se de Maria. E é tão bonito quando São Luís coloca aqui, porque tantos desejaram ver, né? Tantos desejaram contemplar a promessa do Messias. E Maria foi aquela que por primeiro contemplou, né? E aí o próprio São Luís vai dizer, né, por meio das suas orações, por meio da sua vida de testemunho, também da grandeza das virtudes, né, que a envolvia. E aí ele aprofunda dizendo assim: sendo o mundo indigno de receber o Filho de Deus imediatamente das mãos do Pai, né, então nós éramos indignos de que Deus viesse imediatamente, e aí essa é uma afirmação também de Santo Agostinho, né, ele vai dizer, né, ele o deu por Maria, a fim de que o mundo o recebesse por ela. O Filho de Deus se fez homem para a nossa salvação, mas em Maria e por Maria, Deus Espírito Santo formou Jesus. Mas só depois de ter pedido seu consentimento por um dos primeiros ministros de sua corte. Então aqui começa a refletir com você, Deus que quis servir-se de Maria, Deus também que não invadiu a liberdade, né? E aí você lembra comigo o Evangelho, onde o anjo vai ao encontro de Nossa Senhora e ela diz, né, eis aqui a serva. Depois do anúncio de como iria acontecer, do plano de Deus, Maria diz, eis aqui a serva. Então, em sua liberdade, escolheu, disse sim, e assim Deus pôde realizar o seu plano de salvação. Então, o primeiro momento de nossa reflexão, Deus quis servir-se de Maria na encarnação, né? E é tão bonito porque São Luís vai aprofundando, e aí fala desse querer de Deus, e depois ele vai dizer que Jesus quis iniciar também os seus milagres por meio de Maria. Se você fizer memória junto comigo, né, o primeiro milagre, e aí São Luís vai dizer que o primeiro milagre da natureza foi o momento das bodas de Caná. Mas o primeiro milagre da graça já acontece ali, quando Maria vai ao encontro de Isabel, e aí Isabel proclama que só em escutar a voz de Maria, a criança, que era João Batista, estremeceu em seu ventre. Então, o primeiro milagre da graça de Cristo, né, foi justamente ali no encontro de Maria com Isabel, né? E o segundo milagre, na verdade, o primeiro pela natureza, foi o momento das bodas de Caná. E aí São Luís vai aprofundar e afirmar, né, que Jesus começou e continuou a operar milagres por Maria e continuará a operá-lo até o fim dos séculos. Então, Jesus começou a operar os seus milagres, a derramar a sua graça por Maria, e também assim vai continuar até o fim dos séculos. Meu irmão, minha irmã, não perca o raciocínio, né? Estamos refletindo sobre os princípios dessa devoção, né? O princípio que tem dois eixos, né? Justamente Deus quis servir-se de Maria na encarnação, e agora Deus quis servir-se de Maria para santificar as almas, né? São Luís vai dizer que Deus quis, e assim também utiliza Maria, e a gente vai aprofundar isso nos outros capítulos, como uma forma, né? Então, para santificar as nossas almas, né? Olhando para Maria, ali temos o exemplo. E aí no parágrafo 22, né, dando continuidade ao nosso tratado, aqui o caminho do primeiro capítulo, São Luís vai dizer: a conduta que as três pessoas da Santíssima Trindade
tiveram na encarnação e na primeira vinda de Jesus Cristo continua sendo a mesma todos os dias, de uma maneira invisível na Santa Igreja, e continuará a sê-lo até a consumação dos séculos, na última vinda de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, né? Retomo contigo essa reflexão, e justamente para que a gente não perca também um pouco da estrutura do tratado, da forma como São Luís vai desenvolvendo a sua teologia. E, de fato, São Luís vai dizer que Deus escolheu um caminho e ele continuará a segui-lo até o fim, pois Deus não se desdiz. Então, se Deus quis utilizar-se de Maria para a encarnação do Verbo, assim também Jesus começa a operar os seus milagres por meio de Maria. Da mesma forma, Deus quer se utilizar de Maria para a santificação dos homens. E aí você pode até mesmo fazer uma reflexão comigo de que ninguém melhor do que Maria foi fiel até o fim ao chamado de Deus. Cumpriu a sua missão de forma exemplar e ali nos pés da cruz ainda recebeu a missão de ser mãe da igreja. Tem um teólogo chamado von Balthasar que ele vai dizer que acontece em Maria ali uma formação dramática. E aos poucos Jesus vai saindo do seu ventre. Também tem as minhas palavras aqui, tá certo? A forma de dizer, mas o contexto é esse que von Balthasar explica. Então Jesus foi aos poucos saindo do ventre de Maria e foi colocando a igreja. Ao ponto de que, aos pés da cruz ali, Jesus diz, né? Filho, e ali o discípulo amado representava a mim e a ti. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Então, meu irmão, minha irmã, os princípios dessa devoção, né? Deus quis utilizar-se, servir-se de Maria, tanto para a encarnação como para a santificação das almas. E aí depois, né? E aí eu convido a você, né? Leia cada parágrafo com calma, grife aquilo que lhe chamar a atenção. Aquilo que você não compreender, né? Não tenha preguiça, né? Anote, pesquise. Hoje, graças a Deus, nós temos inúmeros recursos. A internet tem vários sites, caminhos de formação. Alguns a gente sabe que tem que ter um pouco mais de cuidado, mas de forma geral, né? Também hoje nós temos bem mais acessibilidade, né? Chegar junto a um sacerdote, a um missionário, a um irmão que talvez estude um pouco mais de teologia, de tirar nossas dúvidas, né? Diferente de tantos anos atrás, que tudo era bem mais escasso, né? Então, aquilo que você não compreender, né? Busque, né? Invista em você mesmo, porque não é apenas conhecimento intelectual. Isso aqui é transformação de vida, porque eu não sei se com você é assim, espero que seja, mas comigo, quanto mais eu vou conhecendo a Deus, vou conhecendo os seus mistérios, vou conhecendo a beleza da igreja, mais o meu coração deseja ser diferente. Mas eu descubro as minhas misérias, os meus pecados e digo, Aurora, é preciso converter-se. Então, assim também, não tenha preguiça, né? Mergulhe, né? Talvez você nunca passou por essa experiência de estudar desta forma, né? Mas convida você a se deleitar por este caminho. E aí, adentrando nos parágrafos, convida você para junto a gente também tocar, né, no outro pilar deste capítulo, né, justamente o primeiro é os princípios e o segundo são as consequências. Então, nós vimos agora um pouco dos princípios da verdadeira devoção e as consequências. Primeiro, Maria é a rainha dos corações. E a outra consequência é de que Maria é necessária aos homens a fim de que alcancem seu fim último. Então, quando nós começamos a refletir sobre as consequências, né, e aí eu convido a você a dar um pequeno salto, e a gente lá no parágrafo 38, justamente onde vai falar sobre Maria, rainha dos corações. E aí São Luís vai dizer assim para a gente, na segunda parte do parágrafo 38, o reino de Deus está dentro de vós. O reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, ou seja, em sua alma, de modo que é principalmente na alma que ela é glorificada com seu Filho.
mais do que em todas as criaturas visíveis, e podemos chamá-la, junto com os santos, de Rainha dos Corações. Meu irmão, minha irmã, onde o Sagrado Coração de Jesus está, ali também está o Imaculado Coração de Maria. Por isso que São Luís vai dizer que o reino de Deus, e pense esse reino de Deus até mesmo como Jesus Cristo, né? O reino de Deus está dentro de vós, bem mais do que de forma externa, mas o reino de Deus está dentro de vós. E se Cristo, que é este reino, está dentro de ti, também o Imaculado Coração de Maria habita em tua alma. Se você nunca tinha feito essa reflexão, mas até mesmo eu digo que você que está me assistindo agora, está acompanhando o curso, talvez você que é mãe, né, e você sabe disso, de onde está o coração do teu filho, ali também está o teu coração. Então também Maria, né, aonde está o coração do seu filho, aonde Cristo foi, de forma física e também de forma espiritual, ali estava o coração de Maria. Né, então o reino de Deus está dentro de vós, né, e assim a alma de Maria, né, vai sendo glorificada por nossas vidas. Por isso podemos chamá-la de Rainha dos Corações. E aí, de fato, mergulhando um pouco mais, né, São Luís vai dizer que Maria é necessária aos homens ao fim de alcançarem seu fim último. Né? E é bonito porque São Luís vai citar alguns testemunhos dos santos, até mesmo algumas experiências místicas que eles tiveram, que confirmam este ato, esta consequência. Eu vou ler para vocês aqui, vou citar, na verdade, a experiência de São Francisco de Assis. Né? São Francisco é um dos santos de devoção de nossa comunidade, da comunidade Doce Mãe de Deus. E aí narra, em uma das crônicas de Francisco, que durante um momento de êxtase, ele viu uma grande escada que subia até o céu, e em cuja extremidade estava a Santíssima Virgem. Foi-lhe mostrado ser necessário subir por ela para chegar ao céu. Então, nesta escada que nos leva ao céu, ali estava Maria na ponta, e com certeza acolher os filhos que assim iam subindo. Então, essa é uma das experiências dos santos, narrada aqui no tratado. Não vou ler todas, justamente para lhe deixar no gostinho de curiosidade, de descobrir as outras narrações. Mas aí, pegando o exemplo de São Francisco, que no momento ali de êxtase, de oração, né, teve esta imagem, teve esta revelação de Deus. E aí, de fato, e nós podemos até mesmo, né, depois mergulhando, né, no tratado, a gente vai compreendendo isso de forma melhor. Talvez algumas coisas para você, a princípio, pareçam estranhas ou diferentes, mas se deixe conduzir. Você vai ver que, aos poucos, e pedindo também a graça de Deus desta compreensão, aos poucos a tua vida, né, vai fazer um caminho de uma nova experiência com o reino de Deus, que é o próprio Cristo, com a Virgem Maria. E assim também a tua vida vai passar a ser um novo sim, né, vai ter um novo afinco, uma nova vivência. E aí, justamente, neste capítulo, né, falando das consequências, né, São Luís vai dizer: foi Maria somente quem encontrou graça diante de Deus, sem auxílio de nenhuma outra simples criatura. Não foi senão por ela que todos aqueles que encontraram graça diante de Deus, depois dela, puderam fazê-lo. E não será senão por ela que todos aqueles que vierem depois poderão encontrá-la. Meu irmão, minha irmã, talvez você conheça a vida e o testemunho de muitos santos, talvez até mesmo eu vou usar essa expressão, os santos do dia a dia, tantas pessoas que estão ao nosso redor, quantos testemunhos de realidades que foram erguidas, superadas, desafios que foram ultrapassados, né, por conta da devoção, da intercessão da Virgem Maria. E aí São Luís vai dizer que Maria foi a única que encontrou graça diante de Deus. Lembra do anjo, né, quando vai ao encontro de Maria. Então, ave cheia de graça. A única que encontrou de fato, né, diante de Deus, né, esta vida pura, né, sem mancha, essa vida de fato doada totalmente. E aí é interessante também você refletir junto comigo que muitas vezes eu já escutei isso de algumas pessoas
que diz assim, para Maria foi fácil, né, porque Maria foi preservada do pecado original, né, não sofria as lutas da concupiscência, mas lembre comigo que Eva também foi, né, e mesmo Eva não tendo, né, a marca do pecado original, né, Eva ali também, livre de tantas consequências, por sua liberdade, escolheu a desobediência. Então, Maria também, em sua liberdade, poderia ter escolhido um caminho diferente, mas não, escolheu fazer a vontade de Deus. Assim como o anjo anunciou, assim como ela foi descobrindo todos os dias, assim como a sua intimidade, né, Maria que guardava tudo no coração, foi revelando. Então, meu irmão, minha irmã, né, na simplicidade, né, como disse a você, é um pequeno capítulo, ele é um capítulo de fato introdutório, onde vai falar para nós, né, dos princípios e das consequências. Começa a nos formar para de fato entendermos como deve ser a nossa postura diante de Deus, como deve ser a vivência autêntica e a renovação cotidiana, né, do nosso testemunho, como podemos e devemos aprender com Maria este caminho certo, fiel, verdadeiro, este caminho que não tem errado, né? E eu gosto muito de dizer isso, na escola de Maria, na escola de Maria. Olharmos para a sua vida e até mesmo digo a você que tantas vezes, né, escuta, né, Nossa Senhora, né, a nossa doce mãe. Há também nesse tempo, né, sem nenhum escrúpulo, mas olhar para ela como Maria de Nazaré, como mulher, como noiva, né, como aquela que tinha tantos planos e como aquela também que vivia na liberdade, que poderia ter escolhido todas as outras coisas, mas escolheu seguir a vontade de Deus. Escolheu na missão que recebeu ser fiel. Assim também eu e você, olhando para Maria de Nazaré, aprendendo com São Luís Maria Grignon de Montfort, mergulhando no tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, abraçando e deixando ser, digo até mesmo assim, conquistado, seduzido por este método tão bonito, né, de fato, darmos um novo sim. Como Maria dizer, eis aqui o servo, eis aqui a serva do Senhor. De forma simples, também concluo esta aula dizendo a você, né, ao longo desses dias, né, mergulhe no tratado. Vamos crescer juntos na intimidade do Senhor. E aí, na próxima aula, que traz como título do capítulo 2, as verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem, vamos assim também dar um novo sim. Então, meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus te invada, que o coração de Maria, o imaculado coração de Maria, seja para ti um incentivo cotidiano, e que, olhando para o testemunho de Maria de Nazaré, tu possas, mais uma vez, dizer, eu recomeço, Senhor, eu quero a tua vontade, seja na minha família, nas minhas realidades particulares, no meu ambiente de trabalho, na igreja. Eis aqui o servo, eis aqui a serva do Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.